A paz do Senhor, que a presença gloriosa de Deus alcance você onde estiver agora, meu amado irmão e minha amada irmã. Como está seu coração nesta noite? Aqui é o canal Tesouro de Oração e nós somos a família Tesouro de Oração. Um povo que busca a face de Deus, que crê no poder da palavra e que ora com fé, esperando o mover do Espírito Santo em nossas vidas. Você faz parte desta família e é uma alegria ter você aqui. Quero te convidar agora a respirar fundo, aquietar a alma e abrir seu coração ao Senhor. Não importa como foi o seu dia, nem quantas lutas você enfrentou. Agora é tempo de nos entregarmos ao Senhor com tudo o que temos e somos. Convido o Espírito Santo para morar na sua casa, nos seus pensamentos, nos seus filhos, no seu casamento, nos seus sonhos. Vamos juntos mergulhar nessa atmosfera de adoração, escutar o que Jesus nos ensinou sobre os tempos que vivemos e orar com base em sua poderosa palavra. Hoje vamos orar segundo Mateus 24, o chamado Sermão Escatológico de Jesus. Ele nos dá discernimento e direção para os dias difíceis que antecedem sua vinda gloriosa. Pegue sua Bíblia, se puder, ou apenas ouça com atenção enquanto lemos os primeiros versículos desse poderoso capítulo. Mateus 24, de 1 a 4. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem as edificações do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Glória a Deus por essa palavra. Nossos olhos se abrem para a seriedade dos tempos que vivemos. Os discípulos estavam admirando o templo, mas Jesus os fez olhar para além do que os olhos naturais podiam ver. Quantas vezes também nós estamos presos ao visível, às estruturas humanas, às conquistas terrenas, sem discernir que tudo isso é passageiro. Ele os levou a pensar no fim de todas as coisas e no início de algo eterno, o seu reino. E a primeira advertência que Jesus nos deixa é essa: vede que ninguém vos engane. Em tempos de confusão, de tantas vozes, de tantas opiniões e distrações, Jesus nos chama à vigilância espiritual. Há muitos enganos sendo espalhados como se fossem verdades. Por isso, precisamos estar firmados na rocha, que é a sua palavra. Precisamos discernir os sinais dos tempos e, principalmente, guardar o coração de todo engano. Vamos orar agora com base nesse ensinamento. Vamos clamar por discernimento, por olhos espirituais abertos, por firmeza na fé e por libertação de todo engano do inimigo. Aleluia! Feche os seus olhos se puder e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti nesta noite, rendidos à Tua presença. Obrigado por nos trazer até aqui, por nos despertar para aquilo que é eterno. Jesus, assim como falaste aos Teus discípulos, fala conosco hoje. Queremos ouvir a Tua voz, queremos enxergar além das aparências, além das estruturas humanas, além das glórias passageiras deste mundo, que os nossos olhos estejam fixos na Tua verdade. Senhor, ajuda-nos a discernir os tempos. Vivemos dias de confusão, dias em que o engano se veste de piedade, muitos têm sido levados por falsas doutrinas, por promessas humanas, por líderes sem compromisso com a verdade. Livra-nos disso, Senhor. Guarda o nosso coração da mentira, das ilusões deste mundo e das falsas esperanças. Que a Tua palavra seja o nosso guia seguro. Que a nossa fé esteja firmada em Ti e não nas estruturas deste mundo, porque sabemos que tudo passará, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. Espírito Santo, enche-nos com Teu discernimento. Acorda a Tua igreja, desperta os que dormem, que nós possamos viver com temor, com reverência, com os olhos fixos no céu, esperando a volta gloriosa do nosso Senhor. Ajuda-nos a preparar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família para esse grande dia. Livra-nos do engano, da apatia e da superficialidade. Conduza-nos em santidade e amor pela verdade. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, comente aqui. Amém. Eu recebo, quero estar firme em Jesus e longe de todo engano. E vamos continuar orando juntos nessa jornada de fé com a família Tesouro de Oração. Como é precioso estarmos aqui, crescendo juntos na presença do Senhor. Que alegria
continuar orando com você, querido membro da família Tesouro de Oração. Sinta-se abraçado nesta noite pela graça e pela verdade que vem da parte do nosso Senhor Jesus. Estamos caminhando pelo capítulo 24 de Mateus, meditando em cada palavra e clamando com fé para que o Espírito Santo nos fortaleça, nos prepare e nos transforme conforme o propósito de Deus. Vamos seguir lendo os versículos 5, 6 e 7, onde Jesus continua seu ensinamento sobre os sinais do fim dos tempos. Abra sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 24, versículo de 5 a 7. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aleluia! Aqui vemos que Jesus está nos alertando para uma realidade que já estamos presenciando. Tempos de conflitos, de engano e de crises globais. É como se Jesus estivesse descrevendo exatamente o cenário do nosso século. E ele o fez há mais de 2000 anos. Isso só nos mostra o quanto sua palavra é viva, verdadeira e atual. Muitos virão dizendo que são o Cristo, que são enviados de Deus, que têm uma nova revelação, uma nova visão, mas na verdade estarão promovendo confusão. Isso já acontece. Líderes que se colocam no centro, que promovem a si mesmos e não a Cristo, desviam o povo da verdade com falsas esperanças e palavras mentirosas. Precisamos estar firmes para não sermos enganados. Além disso, Jesus nos diz que ouviremos falar de guerras e rumores de guerras e que não devemos nos assustar, porque tudo isso faz parte do cumprimento das profecias. Guerras entre nações, ameaças nucleares, divisões internas, fome, terremotos, pandemias, tudo está diante dos nossos olhos. Mas ele nos encoraja, não vos assusteis. Essa é a palavra de hoje. Não tenha medo. Deus está no controle. Esses sinais não são para nos desesperar, mas para nos alertar e nos preparar. Quem está em Cristo, ainda que tudo ao redor desabe, permanece firme, porque sabe que sua esperança está em algo maior. A nossa esperança está no céu, está na volta do Senhor, está em uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Vamos agora orar com base nessas verdades. Clame comigo. Senhor nosso Deus, estamos diante de Ti nesta noite mais uma vez, reconhecendo que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que textos poderosos estamos meditando nesta hora. Que verdades profundas. Te louvamos, ó Cristo, porque nos revelaste o fim desde o princípio. E disseste, não vos assusteis. Senhor, diante de guerras, rumores de guerras, notícias de violência, ameaças de conflito entre nações, nós escolhemos confiar em Ti. Sabemos que estás no controle de todas as coisas, nada te escapa, nenhum rei se levanta sem que Tu permitas, e nenhum trono é estabelecido sem a Tua mão. Por isso, ainda que o mundo se abale, nossa fé permanece inabalável porque está firmada no Teu poder. Livra-nos, Senhor, do espírito de medo, de pânico, de ansiedade. Dá-nos paz em meio às turbulências, que possamos viver com sobriedade, vigilância e esperança. Abre os nossos olhos para discernir os tempos e guarda os nossos corações do engano daqueles que vêm em Teu nome sem serem enviados por Ti. Que nenhum de nós seja seduzido por discursos bonitos, mas sem raiz na palavra. Guarda as nossas casas, nossas famílias,
nossas igrejas, e que o Teu Espírito Santo continue a nos despertar para buscar mais, orar mais, vigiar mais. Obrigado porque o Senhor nos revela essas verdades para que estejamos preparados. Te glorificamos por Teu cuidado e fidelidade. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, querido irmão, querida irmã da família Tesouro de Oração. Que bom saber que estamos juntos, orando com fervor, meditando nas palavras de Jesus no poderoso capítulo 24 de Mateus. Esse é o nosso lugar, aos pés do Senhor, ouvindo sua voz, discernindo os tempos e sendo fortalecidos em fé. Vamos seguir juntos com a leitura dos versículos 8 a 10. Preste atenção ao que o Senhor disse. Mateus 24, versículos de 8 a 10. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que palavras duras e sérias! Jesus não embeleza a realidade. Ele fala com clareza. O mundo odiará os seus seguidores por causa do nome dele. Essa perseguição já começou e está se intensificando em várias partes do mundo. Homens e mulheres estão sendo mortos, presos, caluniados e marginalizados simplesmente porque decidiram crer em Cristo. Jesus disse que tudo isso é apenas o princípio das dores, ou seja, haverá uma intensificação. O mundo cada vez mais rejeitará o Evangelho. O que hoje ainda é tolerado, amanhã poderá ser criminalizado. Mas o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Que não devemos nos escandalizar, não devemos desanimar. Ele já nos avisou, Ele nos preparou com antecedência. E mais, Jesus alerta que muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. É como se, em tempos de pressão e perseguição, os relacionamentos se rompessem, as alianças se quebrariam. Mas, amado irmão, amada irmã, mantenha-se fiel. Ainda que o mundo te odeie, ainda que até os mais próximos virem as costas, o Senhor jamais te abandonará. Essa parte da palavra nos confronta. Estamos preparados para sermos rejeitados pelo mundo por causa de Cristo? Estamos prontos para manter nossa fé mesmo quando ela custar algo? Que o Senhor nos fortaleça. Vamos orar por fidelidade, coragem e perseverança. Senhor amado, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, com o coração humilde e a alma aberta. Como são profundas as palavras do Teu Filho Jesus. Elas nos despertam, nos sacodem e nos chamam a um compromisso mais sério com a Tua verdade. Sabemos que vivemos dias difíceis e que a perseguição, o ódio e a rejeição à Tua palavra estão crescendo. Mas nos agarramos a Ti porque só em Ti temos força para permanecer de pé. Pai, prepara-nos para os dias que virão. Que nossa fé não seja rasa, mas profunda. Que não sejamos como aqueles que se escandalizam e desistem ao primeiro sinal de tribulação. Ensina-nos a amar a Tua verdade mais do que a aceitação do mundo. Livra-nos da necessidade de agradar aos homens. Queremos agradar a Ti, Senhor. Nos fortalece para suportar a oposição com graça. Que possamos responder ao ódio com amor, à traição com perdão, à rejeição com confiança em Ti. Sustenta os nossos irmãos perseguidos ao redor do mundo, dá-lhes livramento, coragem e consolo. E se um dia nós também tivermos que passar por esse fogo, que a nossa fé seja achada firme e pura diante de Ti. Louvamos o Teu nome e Te bendizemos, porque a Tua palavra é fiel e nos guia em todo o tempo. Em nome de Jesus, oramos com fé. Amém. Se você está orando comigo e sente o Espírito Santo te fortalecendo nesta noite, escreva aqui nos comentários: eu não vou recuar, minha fé está em Cristo. E continue conosco, vamos clamar mais ao Senhor na próxima oração. Aleluia! Família Tesouro de Oração, como é bom estar aqui com você, crescendo juntos, orando com entendimento e sendo edificados na palavra do Senhor.
Você é precioso para Deus e está aqui porque o Espírito Santo tem algo profundo para ministrar ao seu coração nesta noite. O nosso desejo é que, ao orarmos segundo Mateus 24, seus olhos espirituais se abram e você esteja preparado para vencer nos dias difíceis que já chegaram. Vamos agora ler Mateus 24, de 11 a 13. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja, Jesus continua nos alertando. Ele sabia que nos tempos do fim a mentira se espalharia por todos os lados. E não seriam apenas mentiras mundanas, mas falsos profetas se levantariam de dentro da própria comunidade religiosa. Eles não viriam com aparência de engano, mas com capa de verdade. Com discursos bonitos, aparentemente espirituais, mas que desviam do verdadeiro evangelho. Por isso, a primeira coisa que precisamos pedir ao Senhor é discernimento. Não se deixe levar por qualquer palavra que pareça inspirada. Tudo deve ser confrontado com a Escritura. Se o ensino contradiz a Bíblia, mesmo que venha de alguém carismático, popular ou que faça milagres, não vem de Deus. Além disso, Jesus afirma que a iniquidade se multiplicará. Estamos vendo isso claramente. O pecado se normalizou. O que antes envergonhava, hoje é celebrado. A sociedade está mergulhada em inversões de valores e confusões morais. E o mais perigoso é que essa iniquidade contamina o coração. Quanto mais ela cresce, mais o amor se esfria. Não apenas o amor entre as pessoas, mas também o amor por Deus, pela santidade, pela palavra, pela oração, pela comunhão. Mas o Senhor também nos mostra o caminho. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Isso é poderoso. Não vencerá o mais forte, nem o mais inteligente, mas o que perseverar, o que não desistir, o que mesmo diante da frieza do mundo, continuar buscando, adorando, orando, obedecendo e amando. Vamos clamar agora ao Senhor, pedindo que Ele nos guarde da frieza espiritual, nos livre dos falsos ensinos e reacenda o amor dentro de nós. Pai querido, diante da Tua palavra nós nos rendemos. Queremos ser encontrados fiéis, queremos ser verdadeiros discípulos que não se deixam enganar nem se esfriar diante da iniquidade do mundo. Tu nos disseste que os falsos profetas enganariam muitos, então te pedimos, abre os nossos olhos espirituais, dá-nos discernimento, que possamos reconhecer o que vem de Ti e rejeitar todo falso ensino, mesmo que seja atraente aos olhos naturais. Senhor, guarda o nosso coração da frieza, que o nosso amor por Ti jamais se esfrie. Restaura em nós a paixão pela Tua presença, o zelo pela santidade e o compromisso com a verdade. Que o nosso coração queime de amor por Jesus todos os dias, mesmo quando a maldade crescer, mesmo quando o mundo inteiro parecer entregue ao pecado, que sejamos como tochas acesas, como altares vivos em meio à escuridão. Dá-nos perseverança, Pai. Não queremos desistir no meio da jornada. Queremos permanecer firmes até o fim. Segura na nossa mão. Nos sustenta com o Teu Espírito e livra-nos de todo tropeço. Em nome de Jesus te pedimos. Guarda-nos na Tua palavra e renova hoje o nosso primeiro amor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Se você está orando com sinceridade e deseja permanecer firme até o fim, escreva aqui: meu amor por Jesus não vai se esfriar. E siga com a gente, vamos continuar orando juntos ao Deus que salva, transforma e guarda os seus. Louvado seja o Senhor, querido irmão e querida irmã da família Tesouro de Oração. Que bênção poder estar com você neste momento tão especial de oração, mergulhando em Mateus 24 e sendo ministrados pela verdade eterna das Escrituras. O Espírito Santo está nos guiando, nos alertando, nos fortalecendo. Não estamos aqui por acaso. Cada palavra desta oração é resposta do céu para a sua vida.
Continuando nossa leitura, vamos agora para Mateus 24:14, onde Jesus declara: "E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim." Aqui temos uma virada poderosa no sermão escatológico. Depois de tantos sinais difíceis, dolorosos, guerras, traições, frieza, perseguições, Jesus revela uma verdade gloriosa. O evangelho será pregado em todo o mundo. Sim, antes que o fim venha, todas as nações ouvirão falar de Jesus. O Senhor está dando a oportunidade da salvação a todos. O evangelho do reino, que transforma, liberta e reconcilia o homem com Deus, será anunciado como testemunho diante de cada povo, tribo e língua. Isso é cumprimento da promessa e também é um chamado para a igreja. Não podemos nos calar. Neste exato momento, enquanto oramos, milhares de pessoas ao redor do mundo estão conhecendo Jesus pela primeira vez. Missionários estão indo, mesmo em meio à perseguição. Plataformas digitais estão sendo usadas para evangelizar em países fechados. E você faz parte disso. Quando você ora, compartilha, contribui, fala de Cristo, você também está cumprindo esse chamado. E veja, esse é o único sinal que Jesus relaciona diretamente ao fim. Não é a guerra, nem o terremoto, nem a peste. O que define a chegada do fim é o cumprimento da missão. Aleluia! O Senhor quer que todos tenham a chance de ouvir e se render a Ele. Vamos orar agora pedindo que sejamos instrumentos para a proclamação do Evangelho. Que Deus nos use para que muitos sejam salvos e que Ele apresse o dia da volta de Cristo. Senhor Todo-Poderoso, hoje reconhecemos que o Teu plano é maior do que qualquer notícia ou acontecimento. Enquanto o mundo parece mergulhado em caos, o Teu reino está avançando. O Evangelho está sendo pregado, as nações estão ouvindo, vidas estão sendo salvas. Que privilégio fazer parte dessa missão. Pai, usa-nos como instrumentos do Teu amor. Usa nossa voz, nossas redes, nossos recursos, nossas orações. Que cada lar que assistir a esta oração sinta o peso da responsabilidade e o privilégio de anunciar o Teu nome. Aonde não podemos ir fisicamente, envia os Teus servos. E aonde não há liberdade, levanta estratégias do céu para que a Tua palavra chegue. Senhor, aviva a nossa paixão pelas almas. Desperta em nós o desejo ardente de ver o Teu reino crescer. E apresse o Teu dia, Senhor. Queremos ver os céus se abrirem e o nosso Salvador voltar em glória. Que o Teu Evangelho toque o coração dos que estão perto e dos que estão longe. Use este canal, tesouro de oração, como uma tocha de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ser uma voz do Evangelho nestes dias finais, comente aqui. Eu sou parte dessa missão. E vamos continuar orando juntos por um grande avivamento, que alcançará o mundo inteiro, antes que venha o fim. Aleluia. Família Tesouro de Oração, que alegria ter você aqui perseverando nesse momento de busca, vigilância e intimidade com o Senhor. Este é um tempo em que o Espírito Santo está nos despertando para discernir os tempos, manter o coração alerta e os olhos fixos na verdade da palavra. Vamos prosseguir na leitura de Mateus 24, agora a partir do versículo 15 até o versículo 22, recebendo instrução direta do Senhor Jesus. Mateus 24, 15 a 22. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aleluia! Que palavra profunda e urgente! Jesus nos leva aqui a uma referência profética do livro de Daniel sobre a abominação da desolação. Algo terrível, que representa a profanação do sagrado, a perversão e a oposição ao verdadeiro culto a Deus.
O Senhor está nos mostrando que haverá um momento histórico em que o caos espiritual será tão profundo, tão hostil à fé verdadeira, que a única instrução será fugir. O Senhor dá ordens específicas para que ninguém volte atrás, para que a fuga seja imediata, e Ele ainda expressa compaixão por mulheres grávidas ou que amamentam naqueles dias, porque o sofrimento será intenso. Essa tribulação não é comum. Jesus declara que jamais houve algo semelhante desde o princípio do mundo até agora, não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aleluia! Que palavra profunda e urgente! Jesus nos leva aqui a uma referência profética do livro de Daniel sobre a abominação da desolação. Algo terrível, que representa a profanação do sagrado, a perversão e a oposição ao verdadeiro culto a Deus. O Senhor está nos mostrando que haverá um momento histórico em que o caos espiritual será tão profundo, tão hostil à fé verdadeira, que a única instrução será fugir. O Senhor dá ordens específicas para que ninguém volte atrás, para que a fuga seja imediata. E Ele ainda expressa compaixão por mulheres grávidas ou que amamentam aqueles dias, porque o sofrimento será intenso. Essa tribulação não é comum. Jesus declara que jamais houve algo semelhante desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Mas o que nos consola nesse texto é saber que, por amor aos escolhidos, Deus abreviará aqueles dias. Ele conhece os seus, Ele cuida dos que são seus, e Ele não deixará que o sofrimento destrua os seus filhos. Sabe, meu irmão, minha irmã, essa passagem nos alerta para algo muito prático. Há momentos na vida em que a única resposta é fugir do mal imediatamente. Não há tempo para voltar atrás, para negociar, para hesitar. Espiritualmente é como se o Senhor nos dissesse: se você viu perigo, fuja para os montes. Preserve sua fé, não negocie com o pecado, não aceite a profanação do que é santo. Hoje muitos estão tentando conviver com a abominação sem perceber que estão em risco, mas o Senhor nos chama à santidade, à separação, à vigilância. Que possamos reconhecer o tempo e agir com obediência. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos alerta, nos orienta e nos protege. Queremos ser encontrados como os prudentes, os atentos, os que fogem do mal e correm para os montes da tua presença. Pai, livra-nos de toda distração espiritual, de todo costume que tenta banalizar o sagrado. Não queremos nos acostumar com a abominação, nem permitir que a desolação entre nos nossos lares. Guarda-nos em santidade, Senhor. Ajuda-nos a fugir do que contamina a alma, das distrações desse tempo. Dá-nos discernimento para ver quando o lugar santo está sendo profanado e coragem para fugir de tudo que tenta apagar a tua luz em nós. E quando a tribulação vier, Pai, confiamos que o Senhor está conosco, que mesmo que o mundo entre em caos, o Senhor não deixará que sejamos destruídos, porque o Senhor é fiel, a tua palavra é vida e o teu Espírito nos guia. Em nome de Jesus oramos, crendo que o Senhor é refúgio em dias maus, torre forte no tempo da angústia. Amém. Se você recebe essa palavra, comente agora: Deus é o meu refúgio em tempos difíceis. E continue comigo em oração, porque ainda há mais revelações da parte do Senhor para os nossos corações. Maravilha, família Tesouro de Oração. Como é bom saber que você está perseverando nesse momento de busca e crescimento espiritual. Que o Senhor continue fortalecendo sua fé enquanto seguimos juntos, mergulhados na palavra viva. Agora vamos prosseguir com a parte 7, lendo e refletindo sobre Mateus 24, de 23 a 28. Prepare seu coração, pois vamos receber mais revelações do próprio Cristo. Jesus segue seu sermão escatológico com advertências muito sérias sobre engano espiritual. Mateus 24, de 23 a 28. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vó-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente,
Assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Bendito seja o nome do Senhor, que não nos deixa enganados. Aqui o Senhor Jesus está nos dando um alerta claro. Nos últimos tempos, o engano religioso será tão convincente, tão poderoso, que, se possível fosse, até os eleitos seriam enganados. Isso é sério, isso é profundo. O próprio Cristo nos alerta. Eu vos avisei antes. Isso quer dizer que não haverá desculpa para negligência. Já fomos avisados. Haverá falsos cristos, falsos profetas, homens e mulheres operando sinais, mas não com o Espírito de Deus. Eles buscarão enganar, desviar os fiéis, criar falsas aparições, manipular emoções, atrair seguidores com mensagens agradáveis e espetáculos visuais. E Jesus é direto: não acreditem. Porque a volta de Cristo não será escondida, nem sussurrada, nem secreta. Será visível como o relâmpago que cruza o céu. A mensagem é clara: se está escondido, se é secreto, se só alguns têm acesso, não é o Cristo verdadeiro. Ele virá com glória, com luz, com autoridade. A comparação que Jesus faz ao relâmpago é poderosa. Ninguém precisa ser avisado que um relâmpago cruzou o céu. Todos veem, todos percebem, todos são impactados. Assim será a vinda do Filho do Homem. A última frase, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, é uma metáfora dura, mas necessária. Fala da podridão do engano. Onde há falsidade espiritual, haverá destruição. Onde há mentira disfarçada de luz, haverá morte espiritual. Precisamos discernir o verdadeiro do falso, a glória de Deus da manipulação humana. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por nos alertar com tua santa palavra. Em tempos de engano, em tempos de tantas vozes, queremos ouvir apenas a tua voz. Dá-nos discernimento, Pai, para rejeitar os falsos cristos, para não sermos seduzidos por milagre e sem cruz, por palavras doces que não têm raiz na verdade bíblica. Livra-nos de toda cegueira espiritual. Que o teu Espírito nos mostre o que é verdadeiro e nos afaste de todo engano. Guarda nossos olhos, nossos ouvidos e nosso coração. Que estejamos firmados na rocha, que é Cristo, e não sejamos levados por ventos de doutrina. Senhor, queremos estar preparados para o teu retorno. Queremos ser achados fiéis, atentos, vigilantes. A tua palavra é a nossa lâmpada. A tua verdade é o nosso escudo. Aleluia! Se essa palavra falou contigo, escreva aqui nos comentários: eu rejeito o engano e espero pelo verdadeiro Cristo. E vamos continuar clamando juntos, porque a presença de Deus está aqui e Ele ainda tem mais para nos revelar. Glória a Deus, família Tesouro de Oração. Que bênção é continuar esse momento profundo contigo, meditando nas palavras do nosso Salvador e orando com base em tudo que Ele nos ensinou. Hoje, estamos avançando em Mateus 24 e agora chegamos a um dos trechos mais solenes e esperançosos de todo o capítulo. Prepare seu espírito, pois vamos mergulhar em Mateus 24, de 29 a 31, onde Jesus fala claramente sobre o sinal da sua vinda gloriosa. Mateus 24, de 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por esse anúncio glorioso. Jesus deixa claro que, após a tribulação, não antes, não durante, mas depois, haverá sinais cósmicos poderosos. O sol se apagará, a lua deixará de brilhar e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Não sabemos exatamente, mas será inconfundível.
Alguns estudiosos sugerem que seja a própria glória de Cristo. Outros dizem que será a cruz, símbolo da nossa salvação. Seja como for, será algo que ninguém deixará de ver. Será evidente, será temido por uns e celebrado por outros. E então, com o som de trombeta, ele enviará os seus anjos para reunir os escolhidos, os redimidos, os fiéis. Imagine esse momento, uma trombeta ecoando sobre a terra e os anjos do Senhor descendo para buscar cada filho de Deus espalhado pelos 4 cantos do mundo. Oh, que dia será esse! Que consolo para os nossos corações! Cristo voltará, irmãos e irmãs, e Ele vem com poder e muita glória. Esse é o nosso bem-aventurado consolo. O Senhor não se esqueceu de nós. Ele prometeu que viria e Ele não mente. O Rei está voltando. Vamos orar. Pai, quão maravilhoso é saber que Jesus voltará com glória e poder. Obrigado por nos lembrar que mesmo em meio à tribulação, a nossa esperança está viva. Senhor, prepara o nosso coração para esse dia. Que estejamos firmes na fé, olhando para o céu com expectativa santa. Livra-nos de todo desânimo, Senhor. Enche-nos de vigilância, de alegria e de obediência. Que a trombeta que soará nos encontre prontos, consagrados e com vestes alvas. Que possamos estar sendo achados como servos fiéis, amando a Tua vinda e vivendo para a Tua glória. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Se você deseja estar entre os escolhidos que serão reunidos com Cristo, comente aqui agora. Eu espero pelo Rei e quero estar pronto. E venha comigo, pois ainda temos mais oração e mais revelação para receber da parte de Deus. Que alegria poder continuar com você, família. Tesouro de oração. Seguimos firmes na presença do Senhor, crescendo na sua palavra e fortalecendo nossa fé. Já vimos o anúncio da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus e o chamado à vigilância. E agora vamos avançar para um trecho que nos ensina sobre os sinais e a importância de estarmos atentos. Mateus 24, de 32 a 35. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanta sabedoria nas palavras do Mestre! Jesus nos convida a aprender com a figueira, uma árvore conhecida por todos, que anuncia a chegada do verão por meio de suas folhas e brotos. Assim, também nós devemos estar atentos aos sinais dos tempos, observando os acontecimentos do mundo à nossa volta, com discernimento e fé. Não para temer, mas para nos preparar. Jesus está nos ensinando que a geração que verá esses sinais também verá o cumprimento de todas as profecias. Ele reafirma a eternidade e a firmeza da sua palavra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. É um lembrete poderoso de que, apesar das mudanças e tempestades deste mundo, a promessa do Senhor permanece imutável e confiável. Portanto, a nossa confiança está alicerçada não em eventos temporários, mas na palavra viva de Deus, que é fiel e verdadeira. Essa certeza deve nos conduzir a uma vida de santidade, oração e vigilância constante, esperando com alegria o dia da sua volta. Agora, vamos orar. Senhor Deus, agradecemos pela certeza que temos em Tua palavra. Mesmo quando o mundo parece incerto, sabemos que Tu permaneces o mesmo, imutável em Teu amor e promessas. Ajuda-nos a aprender com a figueira, a estarmos atentos e preparados para a vinda do Teu Filho Jesus Cristo. Que possamos viver na luz dessa esperança, proclamando a Tua verdade e vivendo em santidade. Fortalece nossa fé para que não sejamos abalados pelas dificuldades, mas permaneçamos firmes, esperando pelo dia glorioso em que o céu e a terra serão renovados. Se essa palavra toca o seu coração,
e você crê na fidelidade do Senhor, deixe um amém aqui nos comentários. Vamos continuar orando e caminhando juntos na graça de Deus no canal Tesouro de Oração. Glória a Deus, família Tesouro de Oração. Seguimos firmes e alegres na presença do Senhor, caminhando juntos na palavra que nos guia e fortalece. Chegamos a um trecho muito importante de Mateus 24, onde Jesus revela algo que deve nos fazer permanecer sempre vigilantes e prontos para o seu retorno, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Leitura de Mateus 24, de 36 a 44. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite viria um ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Que ensinamento poderoso, meus irmãos! Jesus nos fala claramente que o dia e a hora do seu retorno não são conhecidos por ninguém, nem mesmo pelos anjos, mas unicamente por Deus Pai. Isso significa que não podemos nos acomodar nem tentar prever datas, mas devemos viver sempre em vigilância. Jesus usa a comparação com os dias de Noé para nos alertar. Naquela época, as pessoas estavam vivendo suas rotinas, suas vidas normais, mas foram surpreendidas pelo dilúvio. Assim também será com a vinda do Filho do Homem, repentina, inesperada e dividindo corações e destinos. Estar preparado é estar vigilante, vivendo em santidade e comunhão com Deus. O Senhor quer que estejamos prontos, como servos fiéis que aguardam o retorno do Rei. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a viver em vigilância, sem medo, mas com confiança e esperança. Que nossos olhos estejam sempre atentos às Tuas promessas, que nossos corações estejam preparados para o encontro com o Senhor, que não sejamos surpreendidos por esse dia, mas que estejamos firmes, vigilantes e cheios do Teu Espírito. Abençoa, Senhor, nossas famílias, nossos lares e nossas vidas. Que a Tua presença seja constante em nós. Fortaleça nossa fé para que possamos esperar com alegria e prontidão a volta do nosso Salvador. Se você deseja ser encontrado vigilante na vinda do Senhor, deixe seu comentário com a palavra "Estou vigilante e preparado". E juntos vamos continuar orando e firmes na fé aqui no canal Tesouro de Oração. Bendito seja o nome do Senhor, família Tesouro de Oração. É uma bênção caminhar com vocês, crescendo e nos fortalecendo na palavra viva do nosso Deus. Já aprendemos sobre a vigilância necessária e o caráter inesperado da volta do Senhor. Agora, avançamos para um trecho que nos mostra como o Senhor valoriza a fidelidade e a responsabilidade daqueles que aguardam seu retorno. Leitura de Mateus 24, de 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregará de pôr os seus servos a comer em seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que seu Senhor, quando vier, achar assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele servo mau disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os beberrões, virá o Senhor daquele servo num dia em que este não espera, e numa hora que não sabe, e castigará severamente, e dará sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Jesus nos apresenta a figura do servo fiel e prudente, aquele que não só aguarda o retorno do seu Senhor, mas que cumpre fielmente a sua responsabilidade, cuidando daquilo que lhe foi confiado com sabedoria, diligência e amor. Esse servo é bem-aventurado, porque será reconhecido e recompensado pelo seu Senhor. Por outro lado, há o servo mau, que por pensar que o Senhor tarda em vir, se descuida dos seus deveres, age com injustiça e se entrega à vida de desordem e pecado. A advertência de Jesus é clara. A demora não é motivo para descaso, pois o retorno é certo e pode acontecer a qualquer momento. Essa passagem nos chama a reflexão profunda sobre nossa vida espiritual e nossas atitudes diárias. Somos servos fiéis, cuidando da obra do Senhor com integridade e amor? Ou estamos deixando o tempo passar na negligência? A fidelidade no servir a Deus é a expressão da nossa esperança no seu reino. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a ser servos fiéis e prudentes, que aguardam a tua volta com paciência e responsabilidade. Dá-nos um coração diligente para cumprir o teu propósito, mesmo na espera. Afasta de nós a negligência e a desobediência e fortalece-nos na fidelidade. Que nossas vidas sejam testemunho do teu amor e justiça, para que, quando vieres, nos encontremos prontos para a tua glória. Abençoa cada irmão e irmã que nos acompanha, guardando sobre a tua proteção. Se você quer ser contado entre os servos fiéis e prudentes, deixe um comentário dizendo: eu quero ser servo fiel. E juntos continuaremos firmes na oração e na fé no canal Tesouro de Oração. Família Tesouro de Oração. Que bênção termos chegado até aqui juntos. Ao longo desta série, caminhamos passo a passo pelo capítulo 24 de Mateus, o sermão escatológico de Jesus, onde ele revela sinais importantes e nos chama à vigilância constante. Vimos que Jesus nos alertou sobre falsos cristos, guerras, fomes, terremotos e muitas tribulações que viriam, mas que tudo isso seria apenas o começo das dores. Jesus nos ensinou que não devemos nos assustarmos, mas sim fortalecer a fé, porque a vitória final está em Deus. Aprendemos que, apesar dos tempos difíceis, o Evangelho deve ser pregado a todas as nações, e que Deus está no controle absoluto dos acontecimentos. Jesus nos lembrou que o retorno dele será súbito, como o relâmpago que ilumina o céu, e que ninguém sabe o dia nem a hora. Por isso, a vigilância é indispensável. Essa vigilância é uma vida ativa, cheia de oração, santidade e prontidão para encontrá-lo. Cada servo fiel deve permanecer firme, fazendo a obra do Senhor com perseverança e fé inabalável. Que essa palavra tenha fortalecido seu espírito para viver diariamente em comunhão com Deus, esperando com alegria o dia da sua vinda. Vamos orar juntos? Pai eterno, agradecemos por tua palavra viva, que nos ensina a estarmos vigilantes e preparados. Pedimos que nos fortaleças para não sermos enganados, para que permaneçamos firmes na fé, mesmo diante das tribulações. Que o Espírito Santo renove em nós a esperança e o amor, mantendo nossas lâmpadas acesas, cheias do azeite da tua presença. Que possamos ser encontrados fiéis e prontos para o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bendizemos ao Senhor e pedimos a Ti, ó eterno Rei Jesus, que o canal Tesouro de Oração seja sempre um instrumento de edificação para muitos irmãos e irmãs que buscam a Tua face. Pai amado, Senhor dos exércitos,
reconhecemos que o tempo do teu retorno está em tuas mãos e por isso queremos viver vigilantes e fiéis, como servos prudentes e pessoas sábias. Dá-nos graça para perseverar na fé, força para resistir às provações e humildade para buscarmos sempre a tua face. Que o Espírito Santo habite plenamente em nós, renovando nossas forças, iluminando nossos caminhos e nos preparando para o dia glorioso em que estaremos contigo, face a face. Que possamos ser encontrados prontos, cheios da tua graça e amor. Oramos em nome de Jesus o Cristo, que morreu, ressuscitou e certamente voltará. Amém. Se você recebeu essa palavra com fé e esperança, comente Amém, eu creio, e compartilhe para que outras vidas sejam edificadas. Inscreva-se no Tesouro de Oração e ative as notificações para continuar conosco nessa caminhada de fé. Aleluia! Que a paz do Senhor esteja com você agora e sempre.